Oi, 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 povo lindo. Maçoca, Maçoca, tu tá na área. Eu quero ler um texto que está ali em Gênesis 26. Lembrando que ontem nós pregamos acerca de Abraão, Isaque e Rebeca, e pregamos também sobre Eliezer, que era a figura do Espírito Santo, conduzindo toda uma missão. Eu quero começar o texto lendo o verso 19, que vai falar sobre a descendência de Isaque. Perceba que a palavra que Abraão recebeu foi que, por meio da sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. E o texto começa assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel. Lembra que eu falei que ele não era uma criança, ele era um adulto. E ele tem que ter aproximadamente a idade de Jesus, porque ele é a pré-figura de Jesus. Filha de Betuel, o arameu, porque eles eram de Padã Aram. E irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Ui, é forte aqui, viu? Primeira questão importante. A primeira, a primeira grande decepção de Deus está diretamente associado aos irmãos não se entenderem. Primeira grande decepção de Deus, obviamente, quando Adão cai, e óbvio que não houve um entendimento entre ele e a irmã dele, que era Eva. Então Deus agora está decepcionado, porque o homem era perfeito e ainda assim caiu. Eu gosto de falar muito desse assunto, tá? Por isso, muitas vezes eu volto lá atrás para que a gente tenha um entendimento maior. Homens perfeitos pecam, Daniel. Sim? Como assim, Daniel? Jesus era perfeito? Não. O único que não Não, pecou foi não, Jesus. não, não ou sim? Perfeito? Peraí, que cortou, pastor. Jesus era perfeito? Jesus era. E Adão? Ah, Não quando ele foi entendi. criado, sim. Ué, não, antes Quando da ele... queda. Então, antes dele fazer as escolhas, sim. Então ele era perfeito. Era. Você tem certeza?
Tenho. Então por que que ele pecou? Porque foi dado para ele a opção. E ele optou por pecar. Menino, que sabido. Foi dada opção para Jesus pecar? Acho Ué, que sim, né? Porque acho. nós somos Ou imagem e Jesus semelhança era dele. prisioneiro? Não. Aqui não tem achismo. Aqui não tem achismo de jeito nenhum. É óbvio que a palavra é que Jesus era livre, sempre foi livre, e Jesus poderia ter optado em não morrer na cruz, amigão. Agora eu quero fazer uma diferenciação para que as pessoas entendam. Ambos eram perfeitos, porque se em você não há pecado, você é perfeito. Sim. Porém, Deus botou duas árvores diante deles. E como diz em Deuteronômio, eis que eu coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Escolha, pois, a vida. E Amém. disto depende a sua descendência, ou a sua longevidade, o quanto você vai durar. Perceba que as suas escolhas definem a sua durabilidade. Mas aí tem um detalhe extremamente importante. Deus não colocou duas árvores casualmente, óbvio que não. Quando ele botou a árvore da vida, porque a intenção dele é que nós vivêssemos e fôssemos eternos. Concorda ou discorda? Concordo. Então, se eu comesse somente do fruto da árvore da vida, eu nunca morreria, porque é a árvore da Da vida. vida. Mas eu me interessei pelo conhecimento do bem sem crivo e do mal. Isso fez com que os meus olhos se abrissem. E isso gerou as consequências de que hoje nós conhecemos, a morte. Mas aqui tem um ponto que é um ponto fundamental. Deus não coloca acidentalmente duas árvores no centro do jardim. Ele não disse que botou num canto e no outro, e na periferia ele botou No meio. No centro. no meio, no centro. Você já viu que todas as vezes que Jesus aparece, ele aparece no meio? E ele entrou naquela sala, é isso. Tem que pensar, tem que lembrar, tem que associar o antigo e ver que ele se manifestou no novo. Então ele entrou no meio dos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Jesus está sempre no centro. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro de todas as coisas. Se nós fôssemos comparar o Sol como Jesus é comparado em Apocalipse, ele seria aquele que todo o restante do universo orbita ao redor dele. Essa é a figura de Jesus. Mas tinha uma outra árvore. Por qual motivo eu botaria uma outra árvore? Se eu queria que vocês fossem perfeitos e durassem para sempre. Para Porque você ser perfeito, você tem que ter opção, né? aí é que tá. Se Para você. ser Se perfeito, não, você. não, 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 não. Não. Para ser perfeito, você nasce. Não se trata de opção. Você quase acertou, menino. Mas para você ser santo, precisa de escolhas. Essa é a diferença. Repete aí, pastor, Ambos que eram. travou. Eu vou repetir. Você nem precisa falar, que coisas quando são incisivas eu repito. Eu tenho duas árvores e a condição que eu estou é de liberdade. Deus me deixou livre e isso é a prova do amor. Todo mundo que aprisiona as outras pessoas, isso não é amor. Amor deixa livre. Amor liberta. A propósito, Gálatas 5:1, foi para isso que Cristo nos libertou, para que fôssemos verdadeiramente livres. Perceba que a liberdade está diretamente relacionada ao amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, porque a morte era um cativeiro eterno. Quem morresse, morria para sempre.
E acerca do que ele estava falando quando o homem morreu, quando come o fruto? Da morte espiritual. Então, quando Jesus ressuscita, mais do que ressuscitar o corpo morto, ele estava falando da ressurreição do espírito, que é muito mais importante do que a ressurreição do corpo. Até porque o corpo que a gente utiliza não será mais daqui a uns dias, porque ele inaugurou um novo corpo. Mas aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que a santificação é um processo. Então, eu nasci perfeito e agora eu tenho direito de escolha porque ele me ama. Jesus nasceu perfeito com o direito de escolha porque Deus o amava. Agora vem a diferença de permanecer santo ou não. E só posso permanecer santo e entrar no processo de santificação se eu puder escolher. Senão, é um cativeiro. Estou preso. E Deus falou, não, você está livre. Você fique do jeito que você escolher. O que você está querendo dizer, pastor? A epigenética. A epigenética, 15% do teu DNA pode definir as suas doenças. 15% apenas. O restante é esse ambiente que você vive na sua mente, é o que você come, é o que você gera. Tá bom. Mas o ponto que eu queria levantar é que os dois eram perfeitos, mas só um foi santo. Por quê? Porque ele escolheu comer da árvore que não gerava vida, mas que abriu os olhos. Só que essa prerrogativa de conhecer o bem e o bem era do homem, mas o mal era só para Deus. Mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar que depois que o homem cai, tudo que adveio dele não veio da forma que deveria ser. Por isso que o tempo da restauração é devolver a forma original. O que Jesus veio fazer na Terra foi devolver a nossa forma original. Nós temos um plano, um projeto divino, que é o plano A, e Deus não mudou. Mas, depois dessa queda, quando você lê Gênesis 5, você vai ver que Adão e Eva geraram filhos e filhos à sua semelhança e imagem. Não é mais a imagem e semelhança. Inverteu a ordem. E aí você vai ver em Gênesis 3, Deus colocando um anjo na entrada oriente do jardim do Éden para que o homem não toque na árvore da vida. Porque senão, disse Deus, ele seria como nós somos. Uai, como nós somos? Nós já não somos como o Senhor é? Sim, são. Mas vocês agora são homens caídos, não podem tocar na árvore, porque senão vocês perpetuariam homens caídos. E eu não os fiz para serem caídos, senão para estarem de pé. Está entendendo isso? Sim, Está difícil? tranquilo. Está tranquilo? Tá. Então, agora Deus proibiu você de comer da árvore da vida. Você tem noção disso? Mas aí, como eu disse em João, João vai dizer que o que importa é que Cristo seja levantado. A cruz é de madeira. E quem estava preso naquela cruz? Quem? Os nossos pecados. Vou repetir. Parece que você está com delay. Era uma cruz de madeira. Lá no Monte Moriá, no mesmo lugar onde Isaac foi sacrificado. Uma cruz de madeira. E grudado nela estava quem? Jesus. Vou repetir.
Na cruz de madeira estava grudado quem? Tem que acompanhar o Pula. raciocínio. Se eu estou falando de árvore, percebe que madeira é árvore. Percebe Ah, que quem estava poxa. grudado é a vida. Então, o que importa é que a vida seja levantada, a árvore da vida seja erguida novamente, para que aquilo que Deus proibiu agora seja liberado. O poder da árvore da vida, se alimentar de Jesus. Por isso, se não comer da minha carne, daquilo que eu produzo, você não tem parte comigo. Você precisa comer Jesus, devorá-lo. Importa que Cristo seja levantado, que a árvore da vida seja erguida novamente. Aonde? Lá no Monte Moriá. Então ele foi levantado. Agora nós podemos comer. Agora escuta onde eu quero chegar. No O capítulo... cordeiro. O cordeiro. O Sim, cordeiro, né? é a Que carne. substituiu Isaac. Não, mas eu falei que era uma madeira. Eu sei, não. Tudo é Isaac. Tá Isaac. tudo conectado, né? Só que eu estou querendo, não, só estou mostrando que a árvore da vida foi levantada, porque eu falei que tem escolhas. Uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que significa isso? Que a vida inteira você vai ter que escolher. E isso é uma função tua. A grande pergunta é quem te orienta a fazer a escolha certa. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo te guiando pelo caminho da verdade e da justiça. É Ele quem te garante que você vai fazer a escolha certa. Por isso, a voz que vem de trás da cabeça, este é o caminho, andai por ele. Sem o Espírito Santo, você não chega na árvore da vida. Você vai comer de tudo que era possível no meio do jardim, mas não vai comer da árvore da vida. Ele está te guiando para a justiça. A justiça é Jesus. Ele está te guiando para a verdade. A verdade é Jesus. Ele está te levando novamente para o Éden. Para o Éden. Para a presença de Deus. Então, quando o homem é expulso do Éden, ele é expulso da presença. Não de um lugar. Por isso o Éden nunca foi encontrado. Porque não é geográfico, é um lugar espiritual. É uma posição espiritual onde o homem estava. Que posição espiritual é essa? A presença de Deus. Agora vamos para o Gênesis 4. Em Gênesis 4, algo acontece que foi o primeiro assassinato. É por isso que eu contei essa historinha para chegar no primeiro assassinato. Então, houve uma briga entre Adão e Eva, queda. E houve uma briga, uma disputa entre os filhos de Adão e Eva. Por quê? Porque agora eles não eram perfeitos. Eles eram semelhanças e imagem do pai caído. Por isso Deus não deixou comer da árvore da vida, senão só gerariam filhos caídos. E esses dois, chamados Caim e Abel, lutam entre si. Caim mata Abel. Abel significa fugaz. Ele veio só para isso. Rapidamente, deixou a mensagem dele. A Bíblia diz no verso 10 que a terra clama pelo sangue do justo Abel. Quando você vai em Hebreus 7, está lá falando novamente de Abel. A importância do sangue do justo. Isaac era justo. Jesus era justo. Mas justo no bom sentido, não tinham praticado nada. Ele foi de bom grado para ser sacrificado. Há quem diga que... Eu vou chegar nesse texto, não vou falar agora não. Mas agora eu quero transferir acerca da primeira luta entre irmãos. Olha o que aconteceu. E até hoje, os irmãos continuam lutando. Teve a primeira vez, teve uma segunda,
E eu acabei de ler acerca de Rebeca gerando 2 filhos, e é a primeira história e única história acerca de gêmeos na Bíblia. Nasceram juntos, no mesmo time. Ela fica gestante, sendo estéril, e vem logo 2. E por onde ela passava na cultura judaica, vai dizer que quando ela passava próximo a um templo de outro deus, a barriga mexia. E ela sabia que quem estava mexendo era aquele que seria Esaú. E quando passava perto da congregação dos justos, a barriga mexia. E ela sabia que era o justo Jacó. E há quem diga que quando ela caiu do cavalo, ela teve uma visão de que ela teria um filho mau. Perceba que Maria também teve uma visão. A história só se manifestou no Novo Testamento, mas a história já havia sido contada. Maria não podia ter filho, Rebeca também não. Isaac carregou a madeira nas costas, Cristo também. A única diferença é que na hora de baixar o cutelo, há quem diga que foi isso que feriu os olhos dele. E ele ficou com uma deficiência visual, por isso ele não conseguia distinguir quem era Esaú e quem era Jacó. Isso é cultura judaica. Isso é a Midrash que fala. A Midrash são os estudos profundos dos rabinos. E aqui eu quero contar essa história. Isaac orou. Ele tinha 40 anos quando ele se casou. E você viu que só depois de 20 anos ele veio a ter filhos. Então, todas as matriarcas da Bíblia eram estéreis. Uau! Consequência do quê? Consequência do quê? Do pecado. Há quem diga na cultura judaica, também a Midrash, que aqui diz no texto que ela procurou o Senhor. Por que ela sentia tantas dores? E ela perguntava para as mulheres, quando vocês ficaram grávidas, vocês sentiam o que eu sinto? E elas diziam não. E aí, então, ela vai e procura Shem, que é Sem, que é filho de quem? Sem. De Noa, Noé. Agora é Sem, que é o pregador. É Sem, que é o propagador da Torá. Então, ela distinguiu o que haveria de acontecer. Gente, para você ver como é poderosa a Bíblia. Ela distinguiu que Esaú seria mau, por isso caçador, e ela distinguiu que Jacó seria bem. Esaú estava interessado naquilo que era recurso, naquilo que era dinheiro, naquilo que o dinheiro poderia dar, porque o pai era trilhardário, Isaac. Mas Jacó, não. As pessoas chamam Jacó de usurpador, sabe por quê? Porque ele tentou roubar a primogenitura ainda no ventre. Mas a tradução do nome Jacó, exata, é calcanhar. Ele tentou puxar o irmão para ele sair primeiro. Então já acontece uma luta dentro do ventre. Perceba que os irmãos continuam brigando. Então Deus, na sua infinita misericórdia, gerou uma ideia de ter uma família, onde Cristo uniria os irmãos e não haveria mais brigas entre os irmãos. Na família de Deus, idealizada por Ele, os irmãos não brigam. Porque todos buscam uma única só coisa: os tesouros do céu. Já Esaú, quando a Bíblia está dizendo aqui, respondeu-lhe o Senhor acerca da consulta dela a Deus. 2 nações há no teu ventre, 2 povos. Escuta o que eu estou te falando. Quando uma pessoa morre ou há um aborto, escuta isso, gente.
pode ser que esteja sendo abortado o maior avivalista que haveria de vir. Pode ser que esteja sendo abortado alguém que iria gerar filhos que seriam a maior explosão do planeta no espírito, cheio do poder. Um aborto, ele é o assassinato mortal daquilo que é plano divino. O aborto é o encerrar de uma história de alguém que nem começou a contar. Se ela abortasse os 2 filhos, sabe o que aconteceria? Você sabe? Sim. Me conta. Não teria o povo de Israel, não teria Jesus, porque Jesus é Ah, descendente de. de Olha, é, o senhor falou aí, da tribo de Levi. Então, Levi, pelo amor dos meus meninos, Jesus dos crentes, o que eles leem, Senhor? Meu Deus, meu Deus. de Ó, Davi, mas não, para que piorou. filho de Davi. Piorou. Tá pior, tá indo pior ainda. Bugou. Não, bugou não. É falta de estudo. Deixa eu explicar uma coisa. Perceba que Jesus tinha que vir de uma descendência. Oi, Rayane, como é que está a Espanha, filha? Lembra daquela palavra? Está caindo, não morre mais, está caindo, está caindo, está caindo. A gente orou por você e Deus honrou. Esse Deus é poderoso, hein, Ray? Você acha que eu esqueci de você? Não, te guardando e guardando agora a Espanha. A Espanha começou a abrir. Foi depois daquele dia, imediatamente eu comecei a acompanhar, porque eu queria ver confirmado, porque quando você vê confirmado, edifica a sua fé. Mas deixa eu voltar. Então, os irmãos estavam em briga. Tribo de Judá. Calma, não mas aí já pulou muito, mas não é de Judá. Antes de ser de Judá, é de Jacó, rapaz. Então, eu tenho 2 irmãos gêmeos que lutam entre si. Um é Esaú, que significa vermelho, que significa peludo, e o outro, que se chama Jacó, que é calcanhar, usurpador. Aquele que tentou roubar a primogenitura do irmão. Só que o texto vai dizer que o mais velho serviria ao mais novo. Mas Deus só contou isso para quem? Para Rebeca. Então era um segredo entre ela e Deus. Por isso que a mentira dela vai dar certo. Rapaz, falar que a mentira dá certo é uma coisa meio herege, né? Mas ela mentiu. Porque ela cria e sabia quem eram os 2 filhos. Esaú se torna, então, um caçador. E Jacó, o erudito. Aquele que lia e lia a palavra de Deus. Era ele quem aprendeu com 100 e o neto de 100. Era ele quem estudava a palavra. Foi tenso isso da mentira de Rebeca, né, Pedro? Mas foi o que aconteceu. Ela mente para Isaac acerca de quem era. E Isaac pediu para que um deles, eu vou adiantar porque o que eu quero falar está lá no 32. Então, nessa história toda, você vai ver aquela confusão de Isaac, os seus filhos atrás das suas esposas, com Lia, com Raquel, trabalhando para Labão durante 20 anos. Tudo isso vai passando até a gente chegar no capítulo 32, que é o que eu quero ministrar. Mas antes disso, deixa eu voltar para a questão da mentira. Ele já estava velho e perto de morrer. Perceba quando Deus dá uma palavra, a palavra vai se cumprir, ponto final. Era mentira a estratégia dela, mas não a palavra de Deus.
A palavra de Deus é que o mais novo seria servido pelo mais velho. Só que a estratégia que ela usa é que é inadequada. Mas ela tinha algo que Isaac não tinha. Isaac era manso e Isaac aprendeu tudo na presença de Deus. Só que Rebeca tinha um irmão ladrão e um pai ladrão. Então ela tinha estratagemas dentro dela que não condiz com a princesa que ela era. Por isso ela usou dessa atitude. Disse o pai, Isaac, filho, ele amava Esaú mais do que a Jacó. E ela amava mais Jacó do que Esaú. Que loucura. Filho, vá na floresta e traga para a gente uma caça, um quesado, para a gente comer. Quesado era vermelho, como ele era vermelho. Aí tem um detalhe extremamente importante para que vocês entendam como a Bíblia funciona. Esaú era vermelho. Quando Esaú nasceu, Isaac não circuncidou ele, porque ele era vermelho, então ele esperou que ele ficasse adolescente. E a circuncisão se dava no 8º dia. E agora, quando ele tinha 13 anos de idade, foi circuncidar, que é o que se chama de milá. E ele não aceitou ser circuncidado. Significado disso, ele não tinha aliança com Deus. Duro isso. Perceba que o pai que deveria ter definido, ele deixou o filho definir. Ruivo, vermelho, né, Patrícia? Ruivo, vermelho, cabeludo, peludo. Ele parecia um bicho. E Jacó, todo erudito. Mas deixa eu voltar só para falar acerca dessa mentira. Então ele pede um animal, ele traz o animal. E nesse ínterim, ele chega cansado. E agora o pai vai abençoar. E o pai faz a pergunta, é você? Para Jacó, porque Jacó botou uma pele de animal sobre ele, que a mãe orientou. Vocês vão ficar de cara. Ele coloca, o pai pensa que é Esaú, abençoa, Deus não revoga essa bênção, porque ele vendeu, então é aquilo que é dito, ele vendeu por um prato de lentilha, porque o que Rebeca fez foi, come primeiro a lentilha que você está com muita fome. Enquanto isso, ela leva Jacó até diante de Isaac. E Isaac é abençoado e rouba a primogenitura do irmão. Por causa disso, Jacó e Esaú foram inimigos mortais. Esaú perseguiu o irmão dele a todo tempo. E Esaú extremamente rico, e Jacó também. Porém, Jacó não fazia produzir tanto. Por isso, Jacó disse para Deus, Senhor, se o Senhor me levar para as terras distantes, as terras da onde eu fui buscar, onde foram buscar a minha mãe, que é Rebeca, e lá eu consegui dinheiro, recursos, e o Senhor me trouxer de volta à terra do meu pai, eu lhe darei 10% de tudo que eu construir. Então ele vai e é escravizado por Labão por 20 anos. E volta trilhardário, porque Deus mudou. Quando era para nascer malhada, nascia pingada, era de Jacó. Quando era para nascer as pingadinhas, manchadinhas, nascia listrada, era de Jacó. Então ele ficou rico e fugiu com as duas mulheres, Lia, que era a mais velha, e Raquel, que era aquela que realmente ele amava. Bem, então que fique bem entendido que ela mentiu, mas Deus não mentiu. A forma como aconteceu, pouco me importa, porque o resultado foi o resultado de Deus, que o mais velho serviria ao mais novo. Agora vamos lá
ao texto que realmente eu quero. No capítulo 32, você vai ver a reconciliação entre Jacó e Esaú. Aqui, para mim, é um dos textos mais lindos. Você sabe que Edom é a terra de Esaú, né? Todo mundo tinha pânico de passar em Edom. Por quê? Porque ele era um incircunciso e ele era matador cruel. Ele era bruto, ele era animalesco. Por isso, Rebeca, sua mãe, sabia exatamente quem eram os dois. Então, como eu vou me reconciliar com meu irmão depois de ser perseguido por ele durante tanto tempo? Oi, Bruna. Que estranho isso, né? Depois de tanto tempo. Como? Então ele criou uma estratégia. Escuta isso. Vamos levar para o meu irmão um monte de bicho. Eu vou presentear o meu irmão com esses animais. Aí ele pegou 3 capatazes dele, 3 de confiança dele, e mandou 1, 2 e 3. E a mesma frase ele dizia para eles. Quando ele te perguntar, você diz, o seu servo Jacó lhe enviou. Só que nesse momento, a coisa mais linda, é perfeita a Bíblia, cara. Deus já tinha um plano, a história estava toda pronta. No último, que é o terceiro, que está levando essa multidão, e chegava diante de Jacó, de Esaú, Esaú recebia e achava estranho. E cadê o meu irmão? Então Jacó está vindo para cá com 400 homens atrás de você. Ele estava em pânico. E aí vai dizer no verso 22, de Gênesis 32, no verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, então ele não dormiu. Ele estava com tanto medo que ele levantou, porque o sono dele estava agitado. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Escuta que ele só tinha 11 filhos. Benjamim ainda não havia nascido. E transpôs o val de Jaboque. Quantos já ouviram falar do val de Jaboque? Já ouviu? O que é o val de Jaboque? Betel, a casa de Deus. Não, errou feio. Errei? Muito. Betel é casa de Deus, mas não vou nem falar. Mas vamos para lá. Jaboque era um rio. Só que com o passar do tempo, esse rio havia estreitado. Ele era um rio menor, a ponto dele ser chamado de um ribeiro. E um val significa um vale. Significa que é entre montanhas. Entre 2 montanhas, um vale. Mas, pastor, você está enfatizando tanto essa questão do val de Jaboque. Lembra que no início de tudo eu falei que todo homem de Deus, da origem hebreu, precisa atravessar. Todo homem precisa atravessar os seus obstáculos. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ser atravessado. De que maneira? Moisés atravessou o Nilo cheio de crocodilos num barquinho, numa manjedourazinha. Quem guardou ele? Deus. Noé, no meio de um dilúvio numa arca, atravessou. Homens de Deus, Jacó, vamos começar em Abraão, atravessou. José. Jacó, Isaac. E Davi. agora a gente está aqui, Davi, todos os homens de Deus, todos atravessaram. E esse atravessar das águas se remete ao nosso batismo, ao momento em que somos transformados. E agora,
Ele se levanta no meio da madrugada, pega sua esposa, suas servas, seus filhos e fala: vamos atravessar o rio. E ele atravessa o rio. Isso é tremendo. Escuta, que isso é muito bruto. Ele toma os filhos, a família, atravessa e fez passar ali com tudo que ele pertencia, tudo que ele estava trazendo, tudo que ele estava levando, tudo que ele tinha na comitiva, ele estava atravessando por aquele lugar. Ficando ele só, verso 24, ele lutava com um homem. Adoro isso. Perceba que muitas vezes na sua vida, olha como o texto é genial. Só Deus para escrever isso. Ele lutava com um homem. A Bíblia está dizendo que ele lutava com um homem, porque no original está escrito Ish. Ish. Homem. Violento demais. Porque em todos os outros textos apareceria um anjo. Mas aqui ele está lutando com um homem. É uma teofania, era o próprio Deus materializado na forma de um homem. E eles lutaram até o romper do dia, vendo Jacó, que não podia descer, estava entregando as pontas. Tocou-lhe então Deus na sua articulação, deslocou a junta do quadril. Por isso Jacó passou a mancar para sempre. E até hoje, tem um texto que não se come essa região do quadril, esse tendão, por conta de Jacó. Eles respeitam isso na comida que se chama kosher, que é a forma como eles preparam a carne. O que você quer me dizer, pastor? Que quando ele passou o rio, era como se ele estivesse sendo batizado. E quando ele luta com Deus, era Deus marcando a vida dele. Sabe o que aconteceu na nossa vida, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, de nossas histórias, que são distintas em todos os aspectos? Em algum momento precisamos passar pelas águas e ser marcados por Deus. Existem marcas na nossa vida que marca para sempre. Jamais você se esquece que um dia você se encontrou com Deus a ponto de você ser marcado. Paulo vai dizer que ele carrega no seu corpo as marcas do Evangelho. Sabe o que eu estou te dizendo? Que você carrega no seu corpo as marcas produzidas pela vida que Deus permitiu para que você jamais esquecesse o momento da travessia, do seu antes e do seu depois. E disse então deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Eles lutaram a madrugada inteira. Respondeu Jacó para Deus, para o homem: não te deixarei ir se não me abençoares. Já estou aleijado. Tu já acabou com o meu quadril, mas eu vou me agarrar contigo. Gente, vê se vocês estão me entendendo, pelo amor de Deus. Eu vou me agarrar contigo, Deus. Presta atenção, homem. Eu vou me agarrar contigo de um jeito que só se você me matar. Porque se você não me matar, eu não vou te soltar. Sabe o que eu entendo? Que depois do batismo, depois que ele foi marcado, é como se Deus tivesse injetado nele um poder sobrenatural que o próprio Deus lutava, segurava e não conseguia sair daquele que desejava mais a Deus do que a vida. Jacó agora já não é mais Jacó. Deus já sabia quem ele era, apesar dele pensar que ele era Jacó, ele agora estava agarrado de uma forma única. Não te largo até que tu me abençoes. Sabe o que é o significado disso, Dandan? Eu tenho dito para Deus nas madrugadas: não te largo
até o Senhor me abençoar. Eu vou te perseguir, Deus. O Senhor pode subir para o céu, que eu vou lá para o céu. Se eu descer no mais profundo abismo, você também lá está. Ou seja, o Senhor está no meu encalço. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas eu estou no encalço de Deus. Eu estou atrás de Deus. E não é porque eu sou bom, mas é porque eu preciso de Deus. Eu preciso ficar marcado. Eu preciso marcar um encontro. Eu preciso que depois desse encontro algo mude na minha vida. Eu preciso que os meus olhos se abram, que minha mente se abra, que as ideias surjam. Eu preciso ser transformado. Sabe o que eu entendo aqui? Aí já vão me chamar de herege de novo. Você já viu Deus perder alguma luta? Já, Dandan? Não. Para mim, Deus perdeu essa luta. Percebe que Deus, para agradar um filho, o que ele não faz? Você já brincou de briga com a Mel? Já. Eu deixo o Davi ganhar sempre. Sabe para quê? Para ele se sentir forte. Deus deixou Jacó para ele se sentir poderoso, forte. Aí eu deixo o Davi vencer e ele olha para mim e te ganhei, né, pai? Ele está se sentindo igual o pai. Sabe o que aconteceu aqui? Jacó agora se sente igual a Deus. Forte. Eu agora tenho tudo que tem em Deus porque eu estou marcado por Deus. Uma experiência exatamente, uma experiência especial, diferenciada, única, ímpar, pessoal com Deus. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? O cara é abusado, se agarra em Deus, se agarra no homem, está ferido. E ainda tem tempo de perguntar. Deus pergunta para ele, qual o teu nome? Qual o teu nome, Daniel? Qual o teu nome? Perceba que Jesus, ele gostava de mudar o nome das pessoas depois do batismo. Simão, que é Pedro. Isso é uma analogia que assim era antes, agora é depois. Então Deus vira para ele e fala, qual o teu nome? Ele ainda não tinha entendido. Meu nome é Jacó. Então disse, já não te chama Jacó, sim Israel. Sabe o que significa Israel? Deus prevaleceu. Prevaleceu no quê? Naquilo que eu havia prometido para sua mãe. O menor iria ser cuidado, seria o senhor do mais velho. Teu nome agora, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, agora Deus se revelando para ele. Ele devia estar louco ali naquele momento. Você lembra o dia do seu batismo? Quando Deus, até mesmo antes do batismo, eu me lembro o dia da conversão, quando Deus falou comigo e me deu uma loucura na cabeça e eu procurava ele e não achava. E ele continuava falando comigo. Eu penso que foi igual com Jacó. Então Deus se revela e diz, tu és Israel. Mas eu sou aquele perseguido que roubei, que trapaceei. Usurpador e ladrão a príncipe. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Escuta isso, pelo amor de Deus, gente. Guarda, guarda, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que homem que ele lutou? Vai, rápido, Daniel. Isaú. Isaú. Não, com ele mesmo.
A sua maior luta, Daniel, é com você mesmo. É prevalecer sobre o que você deseja, sobre o que você quer. É você vencer suas emoções, seus sentimentos. É você vencer o medo. É você querer avançar apesar de saber que não consegue. É você ir além dos seus limites. É você não se limitar em si mesmo, mas avançar em Deus. É você esquecer o que disseram que você era e aquilo que você fez. Prevaleceste com os homens. Está dizendo, prevaleceste com Deus. Que brincadeira de Deus. Eu vou deixar esse menino se sentindo como ele nunca se sentiu. Sabe por quê? Porque o pai dele o rejeitou. O pai dele amava Esaú. E agora, Deus falou, eu te amo. Sarou ele da rejeição. Porque quem amava era a mãe. Mas a mãe não tinha autoridade para transferir nada. Lutar consigo mesmo e vencer. Certa vez eu dei um exemplo do Davi, meu filho, pregando para mim, dizendo que Davi havia vencido Golias, o gigante. Eu falei, foi Golias. Ele falou, não, pai. Não foi o Golias? Ele não. Davi venceu a si mesmo quando ele estava dentro da caverna e podia matar Esaú e não matou, pai. Saul. Falei, uau, uau, uau. Como é que você sabe disso, filho? Eu estudo. Hoje ele estava conversando comigo sobre Apocalipse e as bestas. Leviatã, ele só tem 12 anos. Ele vai ser, não, ele já é melhor do que eu fui. Amém. Agora, todo ser humano que se preze, todo ser humano que se preze, que é uma transformação, ele tem que estar no seu val de Jaboque. Todo ser humano vai estar entre escolher atravessar ou ficar à margem, marginal, medíocre. Ou você atravessa e enfrenta os seus medos e desafios, ou você permanece marginalizado, sempre fugindo, como aconteceu no Éden. Cadê você, Adão? Onde está o seu coração? Fugiu de Deus. Aqui se agarrou com Deus. Deus está te ensinando nessa madrugada a você se auto-resistir. E para você se auto-resistir, só tem um jeito. Como é que é aquele verso? Você me ensina aí, Dandan. E o diabo fugirá de vós. Como é que é mesmo, hein? Eu esqueço às vezes. Resistir. Ao diabo. Não, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele Eu te fugirá de vós. induzi. Exatamente. Tem gente que diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mentira. Mentira. Primeiro eu me sujeito a Deus e depois o diabo foge de mim. Primeiro eu me sujeitei a Deus e agora eu me venci. Todas as vezes que você lutar com Deus, você tem que decidir se você perde ou se você vence. Porque um dia ele fingiu que perdeu quando você foi batizado. Ele falou, hoje eu vou ser tão doce com eles que parece que eu estou fraco. Aí a Bíblia vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. E aí eu pergunto, o que é a fraqueza de Deus? E você responde, Dandan. É ele deixar o filho vencer. A fraqueza de Deus é você. A fraqueza de Deus é o amor que ele tem por você, a ponto de fazer essas loucuras.
Mas eu quero fechar e dizer que agora você não é mais Jacó, porque agora você é Israel. E o texto continua dizendo, olha que lindo. Tornou Jacó, então, machucado, agarrado em Deus, já com outro nome, e disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Uau! Você só vai sair daqui, Deus, quando o Senhor me abençoar. O Senhor só vai sair daqui. Eu só te deixo sair depois do Senhor me abençoar. E aquele lugar passou a ser chamado Jacó Peniel, que significa perante Deus. Pois disse, vi a Deus face a face. No seu batismo, você viu Jesus face a face. E a minha vida foi salva. Ele estava falando de um batismo, cara. Nasceu-lhe o sol, está dizendo o texto. Nasceu-lhe o sol da justiça sobre você. Quando ele atravessava Peniel, perante Deus, e manquejava de uma coxa, ele estava aleijado. Ele estava marcado, mas estava feliz. Ser marcado por Deus, não importa como você fique. Se cego, surdo, mudo, mas isso faz de você um gigante. Por isso os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quero entender eu que foi o nervo ciático, tá, gente? Como médico. Eu quero derrubar a live porque não acabou. Eu tenho mais um pouco para te entregar e é a parte final disso tudo. Eu derrubo e vocês voltam.